Boa tarde, sejam bem-vindos à edição de Sexta-feira Santa, dia 18 de Abril, do Em Cima da Linha. Depois de 2 semanas de interregno, por motivos de força maior, estamos de regresso então com o programa de desporto do Concelho de Santo Tirso. Como habitualmente, vamos nesta primeira parte falar sobre a resenha desportiva do passado fim de semana, começando pela Liga Portuguesa de Futebol, com o Aves SAD a ir a Braga e a sofrer uma pesada derrota por 4-1. De resto, a formação Avense repete assim o resultado que havia feito em Famalicão bem recentemente. Com este resultado, a formação do Aves SAD continua no lugar do play-off, 16º classificado, mas viu o Sporting Clube Farense aproximar-se de forma perigosa, já que a formação algarvia foi à Amadora bater o Estrela por 1-0. Com a lanterna vermelha continua o Boa Vista, que sofreu mais uma derrota em casa com o Nacional por 1-0. Uma jornada que fica marcada pela polémica devido aos acontecimentos no Benfica 2, Arouca 2 e no Santa Clara 0, Sporting 1. No restante da jornada, vitória do Porto em Rio Maior frente ao Casa Pia por 1-0. O Famalicão recebeu e bateu o Estoril por 3-0, enquanto o Vitória foi ao terreno do Gil Vicente vencer por 1-0 no jogo que abriu a ronda. E no fecho da jornada, o Rio Ave veio a Moreira de Cónegos bater o Moreirense por 2-0. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Uma jornada nada positiva para o Aves. Quinta derrota consecutiva e viu o Farense aproximar-se. 2 pontos agora separam a equipa algarvia do Aves SAD. Sim. A derrota acaba por ser natural, os números não tanto, mas em termos daquilo que seria a pontuação antes de começar o jogo, sabíamos nós que seria difícil o jogo em Braga, o Braga que vinha de um empate em Alvalade, e que está a lutar pelo terceiro lugar e neste momento encontra-se em terceiro. Por isso, vai querer até ao final do campeonato estar no pódio. Por isso era uma tarefa difícil por parte do Aves. Piorou a situação porque o Farense acaba por ter uma vitória surpreendente, na minha opinião, na Amadora. Penso que era 15 jogos sem vencer a equipa do Farense. 14. Ou 14. Exato, o 15º é que deu e acaba por colocar alguma pressão no próximo jogo na Vila das Aves. Poderá ser importantíssimo para a manutenção este próximo jogo com o Casa Pia, que é um adversário difícil, que está a fazer um bom campeonato, porque temos um Farense Boa Vista. As equipas lá de baixo vão fazer pontos de certeza porque jogam uma contra a outra. Por isso, convém a equipa de Vila das Aves ganhar o seu jogo em casa para poder, em caso de empate entre o Farense e o Boa Vista, aumentar distâncias para os dois últimos e meter pressão depois também naquilo que será o Estrela da Amadora e o Gil Vicente. O Aves SAD que na próxima jornada, tirando esta da manhã, vai ao Estádio da Luz enfrentar o Benfica, um adversário que não se prevê nada fácil. Sim, faltam poucas jornadas e jogando nesta altura contra as equipas que estão a lutar pelo título, quer o Sporting, quer o Benfica, acabam por esses adversários serem difíceis. E neste caso, ir ao Estádio da Luz naturalmente é difícil. O Benfica estando na luta pelo título ainda se torna mais difícil. Por isso, é que eu digo que é importante este próximo jogo com o Casa Pia, ganhar esse mesmo jogo para poder aumentar os níveis de confiança e depois, não direi ganhar pontos no Estádio da Luz, obviamente que é possível, mas pelo menos deixar uma boa imagem para depois, nas últimas 3 jornadas, acabar por fazer pontos, porque a equipa precisa de boas exibições, mas também precisa de pontos, porque neste momento boas exibições não chegam aos pontos, mas mesmo assim também as boas exibições também neste momento não estão a aparecer. Faltam 6 jogos, estes 3 próximos jogos, Casa Pia na Vila das Aves, Benfica no Estádio da Luz e Boa Vista na Vila das Aves, 6 pontos são obrigatórios. Sim, porque... Se quiser a manutenção de forma direta, digo eu. Sim, porque mesmo jogando com o Boa Vista, que neste momento está em último classificado, se o Aves não consegue ganhar ao Boa Vista, tudo se torna mais difícil. Por isso, em 9 pontos tem que fazer 6. Eu digo sempre que os jogos em casa são importantíssimos e aconteceu num passado recente ter derrotas que não se estariam à espera. Por exemplo, com o Arouca, era um jogo também importante para o resto do campeonato. Por isso, e isto aqui também tem a ver um bocadinho com
quando a entrada do Rui Ferreira, a equipa, em termos pontuais, melhorou. Tem 2 empates e uma vitória em Faro, importantíssima essa vitória, e pensou-se aí que a equipa do Aves fosse fazer um campeonato melhor. E o que é facto é que são 5 jogos. Sei que são adversários difíceis, as derrotas, quando falamos de adversários como o Porto, por exemplo, como o Braga, como o próprio Famalicão, que está em crescendo, claro que são difíceis esses mesmos jogos, mas são 5 derrotas seguidas e isso deixa sempre marcas numa equipa de futebol. Paulo Sampaio, na passada terça-feira, o Avexade promoveu uma conferência de imprensa, vieram à sala de imprensa Miguel Socorro, da vice-presidente, e também Pedro Correia, diretor desportivo, responder aos jornalistas. Entre aquilo que se pode sublinhar, o facto de a total confiança no treinador Rui Ferreira, uma época atípica, ter 3 treinadores, não era o lugar nem de perto nem de longe pensavam estar quando foi projetada esta temporada, e que não haverá mais dificuldades psicológicas até ao final da temporada, uma fé inabalável na manutenção direta. Que ilações há de tirar? A fé inabalável é bom, é sinal que as pessoas têm confiança que podem conseguir esse mesmo objetivo. Mas, e estou a começar por aí, porque o resto daquilo que será o assunto na conferência de imprensa, acho normal no futebol, quer dizer, faltam 6 jornadas. Já se trocou o treinador 3 vezes. Acho que agora ir para um quarto não fazia muito sentido. Se contrataram Rui Ferreira é porque viram em Rui Ferreira algo para acrescentar no plantel do Aves. De resto, não é muito normal os clubes fazerem essas conferências de imprensa a 6 jornadas do fim, porque quase sempre até falam se eventualmente são prejudicados ou não, é que fazem esse tipo de conferências ou de comunicados. Neste caso foi para demonstrar que quer aos jornalistas, quer aos sócios, que têm confiança no plantel, têm confiança em Rui Ferreira. Mas eu acho que isso a confiança transmite-se no dia-a-dia, naquilo que são as ações. Eu acredito muito no trabalho, naquilo que é a metodologia adotada pelo clube, aquilo que o clube pretendia para esta época, e é aí que se tem de centrar. Dar conferências de imprensa, pronto, pode ser uma estratégia do clube, não é algo muito normal e eu também não dou muito valor a isso. Neste momento, acho o mais importante é aquilo que Rui Ferreira consegue transmitir para os seus jogadores. Se os jogadores ainda acreditam em Rui Ferreira, o trabalho está a ser bem feito durante a semana. Depois, eu digo sempre que ao domingo é a consequência desse mesmo trabalho. Se estiver a ser bem feito, estamos mais próximos de ganhar o jogo. Se não estiver a ser tão bem feito e os jogadores a não acreditarem tão, estamos mais próximos de perder. A jornada então já arrancou na tarde desta sexta-feira, com as partidas Farense, Boa Vista, Rio Ave, Santa Clara. Às 6 da tarde joga-se o Porto, Famalicão. E logo mais 8h30 o Sporting Moreirense. Para amanhã, às 3h30 da tarde, esse importante Avexade de Casa Pia, também Nacional Gil Vicente. Às 6, Estoril Braga, o Arouca Estrela. E às 8h30 de amanhã, o jogo que encerra a ronda, o Vitória recebe o Benfica. Caiu o pano sobre mais uma edição do Campeonato de Portugal, fase regular, com o Futebol Clube Tirsense a ir a Sam debater os Sandinenses por 4-3. Para a última jornada estava tudo resolvido no que toca à fase de subida e às descidas. Descem 4 equipas da Associação de Futebol de Braga aos campeonatos distritais, além do Atlético dos Arcos da Associação de Futebol de Viana do Castelo, Pevidém, Domiense e os Sandinenses e o Joane vão disputar os campeonatos distritais de futebol. Nesta última jornada, Bragança 1, Vila Real 2, Brito 2, Joane 1, Vitória 2, Vianense 1, Rebordosa 2, Pevidém 1, Paredes 1, Arcos 1, Limianos 2, Domiense 2 e os Sandinenses 3, Tirsense 4. Saltam para a fase de apuramento à Liga 3 o Paredes e o Vitória B. O Tirsense terminou o campeonato na 7ª posição com 35 pontos. Paulo, o que é que há a dizer? Primeiro, dizer que não é muito normal acontecer o que aconteceu nesta última jornada, ou seja, o campeonato estar resolvido quer em cima, quer em baixo. Quase sempre há ali um lugar para o play-off que às vezes se está a disputar na última jornada, outras vezes é na descida de divisão estar em 2, 3 campos para perceber quem desce divisão. Neste caso foi uma última jornada tranquila, porque ficou tudo resolvido na penúltima jornada.
para bem até do Tirsense, que assim não precisou da última jornada para a manutenção. O Tirsense, que teve muito tempo na cauda da tabela classificativa, com a entrada de Emanuel Simões, a equipa melhorou e acaba num 7º lugar. Em termos de posição, já é ao meio da tabela. Agora, naquilo que foi estar próximo da descida aí, foi até à penúltima jornada que ficou resolvido. De salientar a época desportiva do Tirsense, que ainda não acabou, pois tem a segunda mão da meia-final, que seja mais uma festa do futebol, mais uma lembrança positiva daquilo que foi a época para os jogadores e para os sócios, que bem merecem, uma ida ao Estádio da Luz, e está de parabéns pela excelente prestação que tem tido e que teve na Taça de Portugal. O campeonato podia ser melhor, porque as pessoas também queriam que a equipa estivesse na parte de cima da tabela classificativa. De realçar também que Paredes e Vitória B têm neste momento a ida ao play-off. Foram as duas melhores equipas. São duas equipas que têm condições para jogar numa Liga 3. O Paredes, que tem boas condições e agora também tem um investimento muito bom. E o Vitória B, porque é uma equipa B e podia perfeitamente... e pode perfeitamente ir para a Liga 3. Sabemos nós que agora não é fácil, porque das 4, duas é que sobem, e são duas equipas boas também, quer o Lessa, quer o Marco, por isso vamos ter aí bons jogos, muita gente, muitos adeptos a verem o jogo, e por isso acredito que seja uma boa fase final. Seria bom que o Tirsense no futuro pudesse entrar nessa mesma fase. Seria sinal que estava muito mais competitivo na próxima época do que nesta. Modelo obsoleto, segundo a maior parte dos treinadores das equipas, Paulo. Vai continuar a ser, pelo menos na próxima época. Que é a informação que nós temos. Sim, nós já falámos disso muitas das vezes. Existiram épocas em que os campeonatos acabaram no final de março, agora acabam no início de abril. Existem jogadores que só vão jogar em setembro, estamos a falar em 4 meses sem receberem, sem jogarem jogos oficiais. É muito tempo, em 12 meses. E temos aquelas paragens que às vezes de seleção que estamos a falar em 15 dias, só se jogam 6 meses e os clubes têm que pagar aos seus jogadores, não têm receitas. Claramente que é um campeonato que está um bocadinho posto de lado, porque a Liga 3 acho que vai tirar protagonismo ao Campeonato de Portugal. E depois ainda tem outra coisa que é aquilo que nós já falámos, quem é primeiro pode não subir divisão, e eu acho que aí é uma injustiça tremenda, porque acho que quem fica em primeiro deve subir divisão. Tem que ter algum prémio, não é? Sim, porque a regularidade que teve durante este tempo todo pode agora, em meia dúzia de jogos, cair por terra e acabam por não subir divisão. Muito bem. Na Hyundai Liga Pro, jornada 30, teve apenas 3 jogos no passado domingo. Sousense 1, Irmesinde 2, Canidelo 1, Maia 1 e Aliança de Gandra 3, Vila Miá 2. À hora que este programa está a ir para o ar, joga-se o resto da jornada. Leixões B, Rio Tinto, Vila São Martinho, Valadares, Vilarinho, Padroense, Oliveira do Douro e Nogueirense, Vila Caís. Amanhã, sábado, vão jogar Lixa e Aparecida. Todos os jogos às 4 da tarde, Paulo Sampaio. Ainda não sabemos os resultados de hoje, mas o que é facto é que abre-se aqui uma janela de esperança para o São Martinho a 5 jogos do fim, porque se vencer a partida desta tarde em Vila Nova de Gaia, fica apenas a 2 pontos do Vila Miá e a 3 do Aparecida, embora o Aparecida só joga amanhã, sábado. Sim, Algo que até há 3 semanas ou 4 atrás a gente dizia que ia ser muito difícil. O São Martinho tem vindo a ser regular nos seus resultados e naturalmente está a 2 pontos do segundo, que pode eventualmente dar subida. Sabemos nós que muitas das vezes sim. são repescados. O Aparecido, em caso de vitória, aí já começa a ser mais difícil, mas o São Martinho tem que ganhar os seus jogos e se ganhar os seus jogos pode perfeitamente chegar a segundo lugar. Algo que no início a gente dizia que a equipa era boa, teve a meio do campeonato alguns percalços que nós não estávamos à espera. A equipa agora evoluiu, está a jogar bem, está a ganhar e está confiante, e por isso acredito que pode lutar até ao fim pelo
pelos 2 primeiros lugares. Já o Vilarinho joga também a esta hora no terreno do quase condenado Valadares Gaia, porque o facto é que o Valadares Gaia há 15 dias ganhou 3-1 ao líder Aparecido. Sim, os resultados, a gente compara um bocadinho este campeonato à segunda liga, porque as equipas são muito, muito equilibradas. Vemos equipas que estão a descer divisão a ganhar aos clubes da parte de cima da tabela classificativa. Por isso, acredito que vai ser na mesma um jogo difícil, mas que o Vilarinho tem capacidades para ganhar e levar vencido a equipa do Valadares. Muito bem. Na próxima jornada, portanto, no dia 27 de abril, a formação do São Martinho joga em casa com o Leixões B, enquanto o Vilarinho recebe o Padroense. Recordo, nesta altura jogam então Vila São Martinho e também o Vila Valadares Gaia, Futebol Clube de Vilarinho. Quanto à divisão de elite, não há jogos este fim de semana, ou melhor, há jogos este fim de semana, amanhã, sábado, com a deslocação do Roriz ao terreno do Gens. O jogo está marcado para as 4 da tarde. Roriz, que recebeu e bateu o Citânia de São Fixe por 2-1, tinha vencido o jogo em atraso frente ao Sobrado. Paulo Sampaio deu um pulinho na tabela classificativa. Estas 2 vitórias acabam por tirar o Roriz daquilo que podia ser os últimos jogos serem dramáticos, porque a equipa estava a perder jogos, estava a baixar na tabela classificativa, estava próximo dos lugares de descida, e com estas 2 vitórias acaba por dar uma tranquilidade ao seu treinador, aos seus jogadores, aos seus adeptos, à sua direção, e agora acredito que pode eventualmente melhorar na tabela classificativa, porque a confiança é outra, e estas últimas jornadas podem colocar o Roriz... 7 pontos de distância quando faltam 2 jogos. Sim. 3 jogos. 3 jogos. Porque as equipas têm jogos em atraso. Sim, mas se não tivesse ganho estes 2 jogos, complicado. As coisas podiam ser diferentes, por isso o objetivo da manutenção está garantido, e agora tem que começar a preparar aquilo que será a próxima época, para poder ter Sabemos nós que descem equipas da Hyundai que são muito boas, por isso, de certeza que no próximo ano vão ter outra vez equipas muito competitivas este campeonato. Aqui Padroense, Valadares e Oliveira do Douro, as equipas do campeonato nacional. Exatamente, são equipas que tradicionalmente estavam no campeonato de Portugal, por isso, de certeza que vai ser outra vez grandes jogos, uma série muito competitiva, e que o Roriz se prepare para a próxima época para conseguir ficar nos lugares cimeiros. Amanhã, então, 4 da tarde, Gens, Roriz. Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futebol Feminino, apuramento de manutenção. O Tirsense foi a Pombal vencer o Cadima por 2-1, garantido praticamente a permanência no Campeonato Nacional. A formação de Santo Tirso é a primeira, tem 27 pontos, mais 3 que o segundo, que é o Guia de Albufeira, que tem 24 pontos. De amanhã a 8 dias, o Tirsense vai a Rio Tinto defrontar o Sport Rio Tinto, que nesta altura luta pela manutenção. Avançamos nesta edição do Em Cima da Linha para lhe falar de futsal, Liga Trust. O Aves, depois de uma época complicada no masculino, garantiu a manutenção, embora perdendo o último jogo em casa frente ao Desportivo da Ordem por 5 bolas a 6, exatamente. O Aves 1930 classificou-se em terceiro lugar, manteve-se conjuntamente com o Penafiel, o Desportivo da Ordem e o Centro Recreativo de Bougado. Parabéns então à equipa do Clube Desportivo das Aves. Mudando agora de página para o handball, divisão de honra, fase final, o Ginásio Santo Tirso subiu ao segundo lugar, lugar que dá acesso à subida direta à Liga Principal do handball português, ao bater em casa o Almada por 26-25. A formação de Santo Tirso é a segunda, tem 32 pontos, a 8 do líder Gaia, que tem 40, recorde, sobem os 2 primeiros classificados. No dia 26 de abril, o Ginásio de Santo Tirso joga em casa precisamente contra o líder da classificação, o Futebol Clube de Gaia. No voleibol, importante vitória da Associação Avense 78, 3-0, frente ao Ginásio Vilacondense, 25-23, 28-26 e 28-26. Garantem para já a segunda posição nesta fase de manutenção, lugar que dá manutenção na Liga Sol Verde. Da próxima jornada, a formação da Associação Avense vai jogar ao Castelo da Maia. E com esta informação de voleibol, termino a primeira parte do Em Cima da Linha. Após um curto intervalo, estou de regresso com a entrevista. Hoje, em destaque, a União Desportiva de São Mamede. Até já.
Segunda parte, então, do Em Cima da Linha, desta Sexta-feira Santa, com a entrevista em estúdio, como eu disse, com o presidente da União Desportiva de São Mamede, Francisco Bessa, ele que está, então, à frente dos destinos da coletividade do Concelho de Santo Tirso. Francisco Bessa, muito obrigado pelo convite de estar aqui nos nossos estúdios para uma pequena conversa. Já há uns tempos que não falávamos, não é? Como disse em off, quando chegou, exatamente. Já tinha uns quilinhos a mais quando a última vez cá esteve. E é muito bom vê-lo assim. Exatamente. Muito bom vê-lo assim. Presidente, então, o que é que há a dizer desse seu tempo à frente da União Desportiva de São Mamede? Desde a última vez que falámos, muita coisa foi feita, não é? É verdade. Antes de mais, em nome da União Desportiva de São Mamede, agradecer a oportunidade que vocês nos dão para falar com as pessoas, ou melhor, dar a conhecer às pessoas aquilo que tem sido o nosso trabalho, a nossa audácia, e realmente não tem sido pouco, olhando aquilo, como da outra vez falámos, da maneira que nós pegamos no clube, a forma que nós tivemos mesmo que o fazer para o clube não acabar, ter a vida e ter realmente o bairrismo que sempre teve. E durante estes 2 anos e 8 meses, aquilo que temos feito é um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho corajoso, um trabalho audaz, mas acima de tudo, um trabalho de união, de persistência. E isso deve-se àquilo que nós fizemos, que deixámos praticamente nos levar para aquilo que a freguesia pedia, que era ter um estádio, ter instalações, criar ali aquilo que já faltava. Havia uma ideia já há muitos anos, mas há 14 anos que o clube jogava fora da freguesia e era necessário realmente dar uma casa ao clube, e a casa que tinha que ser dada era a sua casa. E então nós fizemos e tal, uma das obras mais bonitas, que não vai orgulhar só a União Desportiva de São Mamede, vai orgulhar o Concelho, vai orgulhar todos, porque dentro de em breve vamos a mostrar essa casa e, sem dúvida, motivo de orgulho para todos, para todos. Mas foi preciso, como se costuma dizer, partir muita pedra para conseguir isto. Não é? Muita pedra. E começamos pelas pedras que nós tivemos que colocar ainda no campo. Tivemos que fazer muita obra mesmo. Não encontramos o campo com trabalho já, quase feito. Encontramos o campo começado, mas com muito, ou quase todo, ou todo o trabalho quase para fazer. E então, o que é que nós fizemos? Não havia outra forma. Separar as pessoas, estar a fazer pressão às pessoas, então partimos por aquilo que eu acho que foi o melhor que nós fizemos. Antes de começar a obra, unir as pessoas. Fazer convívios, fazer festas. Uma das primeiras pessoas que eu falei foi com o nosso amigo Padre Miguel, e entre outras a Junta, a Câmara, o senhor Gonçalves, o nosso ilustre amigo, o Sr. Gonçalves, José Maria Gonçalves, e então era preciso unir tudo e todos, dar a conhecer à freguesia o que nós queríamos, não estar focados naquilo que foram os problemas, as brigas, as discussões, mas sim naquilo que tinha que ser a obra. E a obra tinha que ser com todos. E fizemos dessa forma. Sábados, domingos, feriados, dia santos, à noite, depois de 10, 12 horas de trabalho, e íamos para lá, pumba, e sem dúvida nenhuma, nós não tivemos nenhum empreiteiro. Tudo o que está lá foi feito pelas pessoas. Por isso é que nós batemos à porta de muita gente. E aquilo que eu mais estou agradado, e no momento certo, no dia da inauguração, irei falá-lo, foi da forma que nós fomos recebidos, porque toda a gente viu a humildade, aquilo que queríamos fazer, para quem queríamos fazer, que era para as pessoas, para o povo, para a freguesia, e sem interesses nenhuns. Não havia interesses políticos, não havia interesses económicos, não havia estatuto, havia sim. Era ilustrar a nossa freguesia, como eu uma vez disse ao Padre Miguel, que a nossa freguesia dentro de em breve vai ficar muito linda. E graças a Deus, ele já me deu os parabéns, porque a nossa freguesia está bela mesmo. Era isso que eu ia colocar a seguir, a mobilização das pessoas, do povo. Portanto, satisfeito, não poderia estar mais satisfeito com a envolvência da... Sr. Alfredo, imagine, nós em 2 anos entraram a quase 400 sócios. 400 sócios. Formámos o futebol feminino. Temos umas instalações, como eu disse, e volto a repetir, que vale a pena repetir, que nos vai orgulhar a todos. E só assim,
Não interessava guerras, guerrilhas, o culpado é aquele. Não, era mesmo. Há uma obra que é para ser feita para as pessoas, com as pessoas. O que é necessariamente? Unir as pessoas, dizer às pessoas que elas têm que estar presentes. Há uma história linda que eu emociono-me quando eu conto, que nós praticamente, os materiais foram praticamente, não todos não, mas 50% oferecidos. E então houve lá uns ferros que nós fomos comprar aí uma sucata, e então aquilo era preciso lavar, pôr um diluente, um primário e depois pintar. E o que é que nós íamos fazer? Era tanto ferro, que é a vedação do campo todo, que é com 8 metros de altura, são mesmo dezenas e dezenas de ferros. E uma vez, disse, e agora, um sábado de manhã, um domingo de manhã, e de repente esse senhor também, desde já eu digo, um agradecimento enorme, o Sr. António, o braço direito, o Tony Levezinho, o homem da obra, o homem que me ajudou muito, e também o Samuel também éramos os 3 que estávamos à frente da obra. E ele, o que é que ele fez? Pegou nos reformados da freguesia, nas pessoas que podiam dar alguma coisa, e quando eu cheguei lá, disse, então, o que é que se está a passar, pessoal? E houve alguém que estava lá a pintar e que me disse, então Bessa, tu não dizes que isto é para a freguesia, isto não é para nós? Então temos que ajudar, temos que estar aqui. E isso mexe, e se calhar faz confusão a muita gente, porque se calhar cria-se uma obra e só se cria a obra e não se queria trabalhar a obra. E então nós fizemos o contrário. Em vez de andar a apelidar e a pedir a obra, trabalhámos a obra, fizemos a obra. Essa foi a grande diferença. E as pessoas viram isso e ajudaram-nos. Sem obras não se fazem sem dinheiro, naturalmente. As instâncias públicas colaboraram. Refiro-me à Câmara Municipal, neste caso também, e à Junta de Freguesia. Sem esse apoio também era complicado. Sem dúvida. Como eu disse ao Sr. Alfredo, as primeiras pessoas que eu bati à porta, porque havia ali uma nuvem negra da Câmara, da Junta e não sei o quê, e a freguesia estava tudo, meu Deus, e agora? Isso nunca vai ser possível. E o que é certo é que a partir do momento que se bateu à porta dessas pessoas, fomos recebidos com braços abertos. Essas pessoas, a única coisa que nos fizeram, e eu refiro-me tanto à Junta, mas principalmente à Câmara Municipal de São Tirso, e em seu nome, o meu grande amigo, o Sr. Presidente Alberto Costa, que tornamos-nos numa amizade que dá vontade de nos abraçar quando nos encontramos, a forma que fomos recebidos, a forma que houve reuniões, a forma que houve o querer ajudar. E a Câmara, uma vez alguém me disse lá dentro, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para servir, é esse o nosso papel. Ao contrário daqueles que querem ser candidatos e estão-nos a acusar de processos e não sei o quê. Quer dizer, é muito importante quem está à frente dessas instituições ter a noção que estão lá pelo povo e têm que ajudar o povo. E eu digo isto muitas vezes, o que é que são as terras? As terras são o povo. Ou realmente temos o povo a fazer para as terras, a dar vida às terras, ou senão as terras acabam por morrer. E então quem é que nós precisamos? Dessas pessoas que podem ajudar esse povo. Podem realmente engrandecer e dizer assim, trabalhais, que nós estamos aqui. Agora, é preciso dar o exemplo. E o exemplo não é chegar ali e dar dinheiro. O exemplo é mesmo isso. O que é que vós ides fazer? Isto. O que é que precisais? Isto. Nós só podemos dar isto. É o suficiente? Ótimo. O resto trabalhamos. E depois, com o trabalho, se calhar houve mais reconhecimento, houve outras ajudas, muitas ajudas que nos foram. O Departamento de Desporto, a cara a vereadora Sara Moreira, o quanto nos tem ajudado, e o seu Ploro, toda a gente, o nosso amigo aqui das Aves, o doutor... o Jorge Machado, um amigalhaço, um senhor também. Ele dizia-me uma vez que não interessa olhar para a árvore, interessa ver a floresta. E essas palavras ficaram-me gravadas. E então a floresta era Samameda, era a minha freguesia. E eu então tive que trabalhar. Eu fui tipo surfista. Eu vi a onda e então fiz aquilo que tinha que fazer. Era pegar na prancha e dizer ao pessoal, é agora. E então fui aí. O problema é que a onda ainda não parou. A onda ainda está alta e nós temos muita gente ainda com vontade de surfar e ajudar e dizer, estamos aqui para vos ajudar. E sem dúvida, nós fomos bater à porta de pessoas que não conhecíamos. Nós fomos bater à porta em Vilage, Carpintaria São José,
Garcias. Muita gente. Muita gente, Sr. Alfredo, que vendo o projeto, constou-se e consta-se da forma que esse projeto foi feito, com as mãos, com a coragem, com a audácia, com pessoas que apareciam lá do nada, é preciso ajuda. E então, isso é aquilo que eu digo. Isso é nobre, isso é nobre. E isso merece respeito. Porque houveram muitas pessoas que estiveram à frente do clube, onde estas que atualmente estão, eu digo muitas das vezes, nós não somos os donos do clube, mas enquanto que estamos à frente do clube, temos que proteger o clube e fazer o melhor para o clube. Estas pessoas foram as pessoas que ajudaram sempre o clube durante a sua história. E agora nós, o que queremos é que nos ajude, mas se nos quiserem ajudar, ao menos que nos respeite, porque o trabalho está lá. O presente e o futuro está lá e é para todos. Esta inauguração do relevado está prevista para quando? É isso, nós estamos... isto fala-se um bocadinho, por causa da política e tudo mais, não tem nada a ver. Há uma coisa que eu sei, quem sou, e o caráter e a pessoa que sou. E não como gelados com a testa, como costumo dizer. Agora, só não está feita esta inauguração ainda porque houve um problema que herdamos em relação a alguns problemas de terrenos e tudo mais, e tivemos que resolver. E aí sim, é que tivemos que partir muita pedra. Mas construímos Mas está resolvido? Está resolvido, Okay. Está resolvido. Então, mas construímos um muro que nos deu ainda mais força e está resolvido. Em relação à inauguração, temos quase tudo pronto, falta um paralelo, faltam os portões, faltam umas pequenas pinturas, lá uns acrílicos, mas eu gostava que... Vão deixar de andar com a casa às costas, entretanto. Sim, já não andamos. Só ao fim de semana é que jogámos em Vilarinho, do qual também um agradecimento para eles. Mas já não andamos. Nós já treinamos na nossa casa desde setembro. Mesmo o futebol feminino tem feito outro projeto que nós fizemos para dar vida à terra e mobilizar as pessoas. Já treinámos lá, o que ainda não temos as condições necessárias para fazer um jogo oficial. No campeonato, e falando agora da vertente desportiva, estão nas meias finais da Taça dos Campeões, pela Federação de Futebol Popular do Norte, e no campeonato lideram a classificação, à frente do ABCD e do Água Longa, que são as equipas mais perto. Amanhã tem um jogo em Vilarinho, não é? Às 3h30 da tarde, exatamente. Hoje temos um e sábado outro. Exatamente, e sábado outro. É um jogo em atraso. E com o ABCD, tudo se conjuga para haver mais uma vez festa este ano, em Vilarinho, com o título de campeão concelhio. É assim, nós estamos há 2 épocas e meia, fomos campeões. Estamos também no dia 25 de Abril, na final da Taça Concelhio com o Caldas. Com essa ida lá em 2 anos e meio, 4 finais, 2 supertaças e 2 taças. Fomos campeões. Este ano estamos bem posicionados, mas ainda falta muito campeonato. Enquanto que a maioria dos campeonatos estão a acabar, nós ainda nos faltam 11 jogos. Temos essa grande ambição que é a tal Liga dos Campeões, a Taça Interconcelhia, porque já tentámos muitas vezes. Estiveram perto já. Já tivemos em 2 finais, do qual uma eu era treinador, e não conseguimos. Este ano queremos tentar tudo aquilo que realmente for possível. É óbvio que se nós inaugurar a nossa casa e tiver lá festa em cima de festa, vai ser muito mais ilustrada, sem dúvida. Agora, isso requer isso. Nós treinamos 2 vezes por semana, jogamos ao fim de semana, mas com estas frentes todas. Estamos a jogar praticamente sábado, quarta. Hoje jogamos agora as meias finais. Tem o Intermunicipal ao fim de semana e tem que adiar os jogos para os jogos durante a semana, depois taças e tudo mais. Mas é aquilo que eu digo aos jogadores, a história reza de quem a faz e eles têm que fazer a história de São Mamede para um dia mais tarde estarem lá orgulhosos de ter feito parte da história, sem dúvida. Francisco, o nosso tempo está a terminar. Que outros projetos gostaria de fazer antes enquanto presidente da coletividade? O primeiro, este relevado, o que é que tem em mente? O primeiro, Sr. Alfredo, é mesmo inaugurar. Estou ansioso. Eu dei tudo de mim. Dei tudo de mim no fazer acreditar a minha direção. Havia muita gente que estava um bocadinho de costas revoltadas e depois, como houve muitos anos, aí vai-se fazer, nunca se fez, e no início houve muita desconfiança, mas o que é certo é que neste momento o que eu mais quero mesmo é inaugurar a obra para o nosso amado São Mamede, para a minha amada freguesia, para as pessoas, para a minha direção, essas pessoas que tanto deram a cara, trabalharam. Nós estamos a fazer um trabalho
excelente, como está a ver no futebol feminino, no sub-7, no departamento de futebol sénior estão a trabalhar, como podemos ver, de uma forma ao mais alto nível, mas neste momento o que eu mais quero mesmo era isso mesmo, inaugurar a obra, dar a conhecer a minha obra, a obra da União Desportiva de São Mamede a todos, e depois então ter a oportunidade de formar então a tal equipa de futebol feminino, que é um projeto, mas ainda estamos a formá-la, a criar uma estrutura, e depois a partir desse momento trabalhar, ser audazes, como fomos até agora, e eu acho que temos uma equipa fantástica, onde temos essa ousadia para eu fazer e engrandecer o nosso clube. Podemos pensar, depois de ter as instalações que temos, ser federados, mas cada passo, a seu tempo, e sem dúvida nenhuma, com a humildade que nos identifica, é sem dúvida nenhuma essa a nossa bandeira, é a humildade. Não as redes sociais, não o barulho, mas o foco do trabalho, o foco da humildade. Porque muitas das vezes, se a gente der palco ao barulho, só estamos a dar asas para que esse barulho seja ruído. E possa esse ruído tirar-nos o foco. Então deixamos as pessoas que querem o palco, querem fazer ruído, e nós focamos naquilo que realmente é o mais importante para o clube e para a freguesia. Muito bem. Este sábado, recordo os jogos do Campeonato Concelhio de São Tirso, além do São Mamede ABCD às 3h30 da tarde em Vilarinho, Tarrio Sequeiró, também às 3h30 da tarde em Refoges, Água Longa Areias, às 4 da tarde em Água Longa, Rebordões Burgães às 21 horas, às 4 da tarde, Caldas Guimarães em Areias, Avidos e Lagoa Rins às 6 da tarde e também às 3 o AB92 Reguenga. Francisco Bessa, há uma mensagem nesta hora de despedida? Sim, a primeira sem dúvida nenhuma, o obrigado a vocês. A segunda, um obrigado de peito, de alma aberto a todas as pessoas que nos ajudaram. O São Mamede deixou de ser o eu e passou a ser o nós. E a todas as pessoas que ainda podem ajudar muito. E há um convite que nós vamos fazer chegar a todos, não só aos clubes, mas a todas as pessoas. É que aquele dia será um dia que nos vai marcar a todos e eu quero toda a gente lá. Por isso, o meu muito obrigado em nome da nossa direção, por aquilo que fizeram por nós, por aquilo que ainda estão a fazer por nós e daquilo que realmente nos orgulha, que é amar o São Mamede como nós amamos. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, e Santa e Páscoa feliz. Obrigado igualmente a todos. É fecho do Em Cima da Linha desta Sexta-feira Santa, em nome do Francisco Bessa, o meu convidado, do Walter Dias, do Paulo Sampaio. Desejo-lhe a continuação de uma tarde de sexta-feira, de uma ótima tarde de sexta-feira, de um bom fim de semana e de uma santa e feliz Páscoa para todos. Boa tarde.